No ar, Cartão de Visita News. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa noite, bom dia, boa tarde, Zacarias. Satisfação estar aqui com você, com essa galera toda aqui, meu irmãozão. Que bom você estar comigo. Pera, deixa eu tirar. Eu vou tirar o pessoal do seu rosto para ficar melhor depois. O pessoal assiste. Estaremos no Instagram, no Cartão de Visita News no YouTube, estará hospedado no portal Cartão de Visita News R7, no TH Mais Notícias, em vários 25 portais no Brasil. E estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação, que hoje detém a Band Litoral, SBT Vale Paraíba, a maior afiliada da Record de Campinas, Ribeirão Preto Local, INET e região. Bom, estou aqui. Depois você me corrija se estiver errado. O seu nome aqui é o Rafael Takei. É isso? Eu acho que meu nome varia muito. Vira Takei, ou Takei, tá ok, vira tudo isso aí. Vamos lá. O meu propósito é fazer as pessoas acreditarem com responsabilidade em si, nos outros e no que fazem, para que tenham sucesso, felicidade em seus propósitos. Palestrante internacional, especialista em gestão com propósito. Ele é mestre em gestão em desenvolvimento, MBA em gestão de pessoas, administrador de empresas e embaixador do Ikigai, que ele vai explicar o que é. Ou Ikigay, não sei. Pode ser. Certificado em psicologia positiva e comunicação não violenta, especialista em metodologia ativa em educação corporativa, apresentador dos programas de TV Heróis de Propósito e o SOS Gestão, Desafios e Soluções. Coautor dos livros Liderança Extraordinária, Ser Extraordinário é Questão de Escolha e Antologia 2020. Diretor de Comunicação e apresentador de eventos da ABRHSP, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, professor e coordenador de cursos universitários de gestão em comunicação. Bom, eu costumo dizer o seguinte, né? Eu falo até pela minha idade e minha experiência, né? Mas tem uma garota igual vocês aí que estão fazendo... Um amigo que me conheceu tempos atrás, uns 10 anos atrás, ele já via esse currículo gigante. Falava, mas menino, quantos anos você tem? 62, né? É que a gente vai juntando uma experiência junto com a outra, trabalhando com 2, 3 empregos, né? Vai juntando isso tudo ao longo da jornada, né, Zacarias? O que acontece que a gente tem percebido é o seguinte, né? Até hoje a gente tem visto muito isso.
A gente fala em coach, em treinador, em cara que passa questão motivacional. Isso aí, eu falo sempre quando eu entrevisto alguém nessa área, é uma área que já existia há muito tempo, só que na época, eu sei disso porque trabalhei com isso há 20 anos atrás, na Unilever. Olha. Eu era o diretor de treinamento, eu era o cara que contratava você. Olha só, Unilever que é cliente minha, inclusive. Não, eu sou presidenciário na Unilever, trabalhei 18 anos lá. Empresa magnífica. E depois virei jornalista e 20 anos de televisão, então foi uma escola. Então, quando eu falo que você é um cara palestrante internacional, eu acredito que também seja, você deve ter feito uma adaptação, ou realmente dar palestra lá fora, ou realmente dar palestra para multinacionais. Sim, as duas coisas, para multinacionais e para lá fora também, né? Tive a oportunidade de palestrar para executivos da Alemanha, para fazer trabalhos com empresas de Atlanta, tive algumas oportunidades de palestrar para fora do Brasil também, em inglês, né? Que é um diferencial. Eu falo isso para as pessoas hoje, né? O diferencial hoje, se o cara tiver uma certa vocação de comunicação e uma certa habilidade, se ele tiver o inglês, ele anda, que é o que é super importante, é o que nós vamos falar aqui, é a questão da comunicação. Hoje, se o cara não tiver comunicação, ele morre na praia, né? E tem algumas coisas que são adaptações, mas é isso que eu queria falar com você, a questão do comportamento. Porque, na realidade, eu queria que você me falasse isso. Eu tenho algumas coisas para te perguntar, que foram produzidas, né? Muito conteúdo foram produzidos, assessoria, não sei o quê. Mas o que é palestras transformadas, que você fala muito também? Quando a gente fala de palestras transformadoras, né, cara, você que foi contratante, né, de treinamento e desenvolvimento, você sabe que o contratante, quando ele é uma pessoa jurídica, uma empresa que está me contratando para falar com o público dele, esse contratante tem uma mensagem, ele tem um objetivo. Então, não é o que eu quero falar somente, ou só o que as pessoas querem ouvir, mas existe uma mensagem na empresa. Se hoje eu vou levar lá para a empresa minha palestra sobre gestão com propósito, como despertar engajamento, qual normalmente é a mensagem que o contratante quer que eu passe para os líderes? Que o jeito que eles foram liderados, que eles lideraram até aqui, funciona, mas tem limites. E que existem novas abordagens mais modernas e interessantes que vão funcionar ainda melhor. E aí é uma palestra para fazê-los rever a forma como lideram. A mesma coisa que a gente vai falar com os liderados. Ok, você é um bom funcionário, você chegou até aqui, mas existem coisas que você pode fazer, atitudes que vão melhorar, comportamentos que vão melhorar os seus resultados, e não é porque a empresa está mandando, não é porque o chefe está cobrando, é pelo próprio funcionário, pelo resultado dele. Quando a gente fala de palestras transformadoras, são essas que pegam uma ideia governante, né, uma ideia transformadora que o contratante quer e ajuda no convencimento e na preparação desse público para se transformar na direção de uma melhora. Tem uma coisa que você fala muito aqui também, que a gente vai falar também, a gente não tem muito tempo, até por causa da grade, mas a questão eu tenho observado muito que, eu comentei isso ontem ainda com a minha mulher, que você vai numa empresa, fala, pô, engraçado, qualquer coisa, qualquer lugar que você vá, não existe, eu até comentei com a minha filha também, falei, ó, você tem que, é isso que você tem que fazer. Zacarias, eu trabalhava na Unilever, eu tinha um estigma lá. Ó, a qualquer pergunta que alguém fizesse dentro da empresa, eu entrei garoto lá, eu entrei como office boy. Isso aí como executivo. Então, o que acontece? Era assim, tem um problema para resolver na empresa. Olha que a empresa tem tudo quanto é tipo de profissional, tudo quanto é tipo de formação. Eu conhecia todas as áreas. Então, era assim. Não tem um negócio para... Eu estou te dando esse briefing para você desenvolver na sua cabeça. Era assim, tinha um problema, eu não sei, mas vai num andar tal, tem um tal de Zacarias, se ele não resolver, ele sabe quem resolve. E eu estava conversando sobre isso com a minha filha ontem, olha, quando você entrar numa empresa, você tem que saber tudo o que as pessoas fazem. Você não é obrigado a fazer o que eles fazem, mas tem que saber o que cada departamento faz, ou aonde e como. Isso chama-se comprometimento. Porque às vezes você fala, eu vou dar outro exemplo aqui. Você entra numa concessionária, tem 10 caras sentados numa mesa, dentro de uma empresa grande. Fala pro cara, amigo, onde que faz seguro aqui de automóvel? Ele fala assim pra você, eu não sei, mas você pode perguntar pro cara do lado? Então é aí que eu quero que você entre. Ótimo. É o famoso cara liso, né? Tem gente que para cada
problema tem uma solução, tem gente para cada solução tem um problema. A grande sacada de ser essa pessoa, como você disse, que procura o Zacarias que ele conhece as pessoas, é que você acaba se tornando essa pessoa que para todo problema tem uma solução que não precisa ser você. É muito ligado ao seu relacionamento. E de você não ter que ser o dono, o cara que sabe fazer tudo, mas aquele que conhece quem faz e que tem a boa vontade de conectar as duas pontas. Mas eu vou ser trouxa, vou trabalhar de graça? Não. Lembra que isso também te salva na hora em que você precisa de apoio, você também precisa expandir a sua rede e vai gerando, né, vínculos de gratidão, de boa vontade quando você precisa do apoio das pessoas também para solucionar seus problemas, né? Vamos combinar, Zacarias? A gente acabou tendo contato porque tem uma assessoria de imprensa, tem um relacionamento, aqui a gente tem ao mesmo tempo uma relação nesse sentido. Você tem um programa importante, você acaba tendo um entrevistado que está aqui também para se apresentar para o seu público. Essas trocas são muito importantes, as pessoas às vezes não enxergam que querem ter vantagem em tudo, mas às vezes as coisas são construídas no longo prazo, conhecer as pessoas, conhecer as soluções que elas trazem, e isso é o que vai fazendo relacionamentos duradouros e prósperos nas empresas, né? Como é que você vê isso, Zacarias? Então, essa é uma questão que eu também iria te perguntar. Você acha que isso a tua área é a questão de treinamento, de fazer as pessoas enxergarem, mudar o comportamento, a questão motivacional do que está fazendo. Agora, você acha que isso também depende de algumas situações da vocação do cara ou da gestão que ele tem por cima? Maravilhoso. Perfeito. Tem um dado que eu trago que espanta os líderes, né? Que é o número de pessoas verdadeiramente engajadas nas empresas. Então, a Gallup, que é a maior empresa de pesquisas do mundo, ela faz uma pesquisa anual. Eu pergunto para as plateias, norte a sul, leste a oeste do Brasil, para cada 100 pessoas, quantos você acha que tem brilho no olho, vontade de fazer acontecer, pessoas engajadas? As pessoas, não sei, 10, 15, 20... O número atual, desse ano de 2024, são 23% de engajados, Zacarias. Você imagina o que é isso? Para cada 10 pessoas, pode contar com quantas? 2. Ponto 3. Ponto 3 é o quê? Um menor aprendiz? Ferrou, o que eu faço com 2 para cada 10? E ainda tem que contar com 15% de desengajados que remam contra, 62% de não engajados que só estão de corpo presente. O que o líder pode fazer nessa hora? Ele tem que entender o seguinte, pergunta que eu faço para abrir a consciência da galera. Será que o engajamento depende único, exclusivamente só da empresa? Não. Será que depende só do líder? Também não. Mas só da pessoa? Também não. É um fator que une essas três coisas. Aí eu pergunto para o líder, mas o que está sob seu controle? Determinar o que a empresa faz, que tem um dono, que tem acionistas? Não. Forçar as pessoas a terem uma vontade? Não. Só cabe a você criar o melhor ambiente possível para despertar esse engajamento. E é isso que eu ensino às pessoas quando eu falo sobre os elos do engajamento, esse trabalho que foi premiado, né, como Top 5 no CBTD, o maior congresso de treinamento e desenvolvimento da América Latina, um congresso que mais de 600 pessoas... Pede para a sua assessoria mandar para a gente isso, que nós vamos colocar esse release dentro da matéria assim que terminar a nossa entrevista. Isso, perfeito. Faço questão de mandar um de presente para você. Vou falar para a assessoria enviar e vai ser uma honra. Cara, esse conteúdo que virou esse livro, Zacarias, ele foi eleito como Top 5 no CBTD, que é o maior congresso de treinamento e desenvolvimento da América Latina. Então, você imagina assim, todos os anos, mais de 600 profissionais se inscrevem para poder participar desse congresso gigantesco. Uma comissão composta pelos RHs das maiores empresas do Brasil e do mundo, Unilever, o Grupo Sabin, Leroy Merlin, se reúne para escolher dos 600 a 60, e num público extremamente seleto de profissionais de T&D ter sido eleito como Top 5. É um conteúdo muito rico, que mostra atitudes essenciais que o líder precisa ter para fazer a parte dele, que é o que está sob controle dele. Se quiser, a gente pode falar sobre cada um desses elos aqui, o que vai ajudar nossos líderes, nossos empresários, nossa audiência a conseguir despertar o que tem de melhor no seu time. Não, eu quero falar sobre isso, eu vou te fazer um outro questionamento, que aí nós partimos para as perguntas aqui técnicas que para você... quando a gente fala em gestão, isso a gente observa em qualquer área, tá? Isso é uma coisa que é milenar. Existe a questão da insegurança. Por exemplo, o gestor ele fala assim, pô, o cara é melhor que a mim, ele aparece mais que a mim. Vou dar um exemplo, aqui, televisão. Você coloca um apresentador de renome lá, o cara sai de férias, põe um cara no lugar dele, deu audiência, o cara corre o risco de perder a área. Agora, numa outra empresa normal, por exemplo, eu literalmente sou contra, e eu, como gestor, já fui, eu passava todas as informações. Olha, faz isso. Porque a insegurança, fica, para mim, na minha concepção, ela fica ao contrário. Eu fico mais seguro do trabalho, mais força eu vou ganhar, o funcionário vai ficar... eu tenho força para deixá-lo mais motivado, né? Então, assim, eu penso dessa maneira. Eu queria que você me dissesse
O que você acha disso? Olha, Zacarias, essa questão de ficar inseguro em relação à sua posição, de não ensinar, de não compartilhar, é um modelo muito antigo de É. de centralização, de ter apego ao seu cargo. E a pergunta mais óbvia para abrir a mente do líder nessa hora é: se você não tem ninguém capaz de fazer o seu trabalho, se você não capacita ninguém a fazer o seu nível atual, Você não é capaz. como que vou poder te promover? Né? Porque não tem ninguém para te colocar no seu lugar, você fica travado porque você não tem ninguém abaixo de você. Falar, mas a minha insegurança também é que eu falo às pessoas, elas vão embora, elas nem sempre são tão gratas e tudo tem direito. É aquela velha história do, e se eu treinar e ele for embora? Lembra? E se eu não treinar e ele ficar? Como é que fica a minha empresa? Como é que fica o meu trabalho? Aí, até na arte, vamos dizer assim, já que você trouxe a questão do jornalismo e de a pessoa ter esse receio, vamos pensar em alguns dos grandes nomes que marcaram a arte. No humor, Chico Anísio. É um cara que revelou talentos para cima e para baixo. Vamos trazer um humor mais recente, você tem Diogo Portugal, um cara que fez stand-up e emplacar no Brasil de vez. Ele tem o Risorama, onde ele traz as pessoas. A gente ganha sustentação no longo prazo quando a gente vai dando força para que os talentos floresçam e para que a gente possa crescer junto com eles. É lógico que se a gente tem uma postura egoísta, mesquinha, exploradora, uma hora as pessoas vão querer se libertar e passam de volta o tapete que a gente já estava passando nelas. Mas quando a gente tem essa postura generosa, consciente, atrai para nós boas pessoas, gera oportunidade para quem merece, né, e assim por diante, isso é o que faz a gente ter espaço para crescimento no negócio, na vida, e não é mero eufemismo. Hoje em dia, se você, em grandes corporações, não está enxergando para os seus próximos passos da carreira e preparando quem vai sucedê-lo, esquece, você não vai sair do lugar simplesmente que não tem como te movimentar. Bom, eu vou ler umas perguntas muito rápidas aqui. Eu vou numa aqui, o que foi desenvolvida. O que é comunicação assertiva e como ela se diferencia de outros estilos de comunicação, como a passiva e a agressiva? Legal. A comunicação assertiva é uma coisa consagrada, né, que todo mundo vai entender rapidamente aqui. Saber o que é uma pessoa agressiva, a gente não precisa explicar com muitos detalhes, todo mundo já foi agredido e já sabe como é que isso funciona. Quando a pessoa tem aquela postura impositiva, desrespeitosa. Se do outro lado a pessoa agride, também vira violência, vira um rompimento, o relacionamento acaba. O que acaba acontecendo no mundo corporativo, nas famílias, nas relações no longo prazo? Tem alguém que adota uma postura agressiva e tem alguém que se sujeita a isso de forma passiva. E esse ciclo ele vai se perpetuando, gerando péssimas relações de trabalho, desengajamento, enfim, perda de talentos no time, aquela pessoa meio volt, aquela pessoa desengajada, não é só culpa da empresa, tem muito a ver com relações agressivas que existem por aí. Tá, mas por que as pessoas agridem? Por que elas se põem em posição passiva? Aqui é a parte que eu polemizo, e de uma forma positiva, vamos dizer assim, quando eu passo pelas empresas. Porque funciona. Agredir, impor a sua vontade, seu ponto de vista, quando você tem poder sobre as pessoas, a gente sabe, traz um resultado no curto prazo, gerando sérios problemas no longo prazo, que nem sempre as pessoas percebem, quando vão perceber tarde demais. Agir de forma passiva também funciona. Passa uma imagem de pessoa fácil, colaborativa, boazinha, mas que não se sustenta. Uma hora essa pessoa quebra também. Se a agressividade e a passividade são modelos ultrapassados e pouco funcionais, o que a gente convida as pessoas a fazerem? A serem assertivas. Assertividade é quando eu, ao mesmo tempo, faço valer o meu respeito, faço valer as minhas vontades, respeitando o direito dos outros. E para fazer isso, não cai do nada, é uma habilidade. Ninguém nasce assertivo. A gente treina para se tornar assertivo. Naturalmente, a gente tem uma tendência um pouco mais egoísta, um pouco mais a mão aberta. Aprender a conseguir fazer com que o meu e o seu caminhem juntos é uma habilidade, e é isso que eu desenvolvo com as empresas, com as pessoas no dia a dia também. Quais são os principais benefícios de adotar uma abordagem assertiva na comunicação, tanto em ambientes profissionais quanto pessoais? Longevidade e resultados mais efetivos no longo prazo. A gente fala que assim, a pessoa agressiva consegue o que quer no curto prazo, pagando um grande preço no longo prazo, assim como a passiva. O assertivo consegue resultados hoje, sem gerar mais problemas futuros. Essa é a forma mais direta de a gente poder trazer. Como assim? Eu não entendi, Rafa. Bom, digamos que você está querendo ir para o cinema e o outro colega está querendo ir para o teatro, né? Sei lá, trazendo um exemplo aleatório, você pode brigar com ele e aí obrigar ele a ir ao cinema, ele não vai embora e não vai mais querer ter amizade com você. Você pode sujeitar a assistir o teatro e ficar chateado e ficar reclamando que ele nunca te ouve, de forma passiva não vai funcionar. Quando a gente fala de ser afetivo, é negociar com a pessoa. Falar, olha, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou ao teatro com você, mas na próxima a gente pode ir ao cinema, ou o contrário. Ou, enfim, é a gente conseguir mostrar respeito mútuo nas relações. Isso é tão importante, Zacarias, que apesar da comunicação assertiva ser uma coisa consagrada pela Marshall Rosenberg na comunicação não violenta, treinamento de habilidades sociais, é uma coisa muito clássica. Eu decidi fazer um upgrade nisso.
como minha linha central a questão do propósito, eu criei uma linha chamada comunicação proposital. O que tem de diferenciado nisso? Todos que somos comunicadores sabemos que boa parte do resultado do que a gente conquista ao se comunicar tem a ver com o conteúdo, o que eu falo, e a forma, o como eu falo. E que a forma, muitas vezes, importa até mais que o conteúdo. Agora, existe uma coisa que vem acima do conteúdo da forma, que é a minha intenção, que pouca gente para pensar antes de falar, que é por quê? Por que eu estou prestes a falar o que eu quero e para quê? Qual é a minha necessidade? O que eu espero do outro? Isso é uma técnica. Eu falo para minha mulher, vai fazer alguma coisa? Eu falei, pergunta por quê e para quê. Eu pergunto, sempre falo isso para ela. Vai fazer uma compra, alguma coisa que eu acho que está exagerando. Aí eu falo assim, pergunta para quê e por quê. Porque quando você faz essa pergunta, você fala, é verdade, eu acho que eu não vou usar isso. Eu vou comprar para quê? O hábito é mera reatividade. Então alguém me incomodou. Se eu não paro a pensar no que eu vou falar, eu posso ser agressivo, porque eu não pensei, mas pra quê? O que eu vou ganhar com isso? O que a pessoa vai ganhar com isso? Porque quando eu tenho clareza do porquê e do pra quê, que é a minha intenção, aí eu consigo escolher o melhor conteúdo, o que eu vou falar, e obviamente olhando para a pessoa, a forma, o melhor jeito de falar com aquela pessoa. A gente sabe, né, Zacarias, que pessoas diferentes tem formas diferentes de a gente falar com ela. Aquela pessoa, fala assim com todo mundo, todo jeito. Cara, você está perdendo muita chance de se comunicar melhor. E uma mesma pessoa, quando ela está bem-humorada, mal-humorada, feliz, triste, assustada, a gente tem formas diferentes de falar com elas que funcionam mais ou menos. Intenção, por quê? Conteúdo, o quê? E a forma, que é o como. Esse é um roteiro que a gente ajuda as pessoas a se comunicarem melhor em todos os níveis, liderança, liderados, um com os outros, para poder melhorar os resultados das pessoas. Quando começou essa questão de treinamento, que a gente falou aqui no início, se usava muito, até hoje se fala nisso, mas muita gente sabe, você que é um profissional sabe, mas muitas pessoas não sabem, que é a questão do PNL, que é a programação neurolinguística, que é científico isso, na realidade, né? Você sabe aquela coisa de sinestésico, de auditivo, de visual, isso é tudo técnica, inclusive está se usando muito na questão também de ter que ter uma mudança de geração, na questão de compra pela internet, por exemplo, que você não pode pôr a mão no produto, você não... entendeu? Então, assim, e aquela questão também, que você estava falando de comportamento com o tempo, porque nós gostamos de pessoas iguais a gente. Muito. Identificação. Zacarias, você falou sobre a questão da PNL, é que a gente tem tanta formação que a gente vai fazendo ao longo da vida, que a gente vai até deixando algumas. Mas uma das linhas desse currículo meu é que eu tenho pós-master PNL, eu tive a honra de ser formado por Gilberto Cury. Eu acho sensacional essa... Não é demais? Quem tem esse conhecimento e tem uma certa habilidade de comunicação, chega em qualquer lugar. As pessoas falavam para mim assim, me chamavam às vezes, não lá, aqui agora, mesmo a TV, falavam, Zacarias, você conhece tal pessoa? Eu falei, mas eu chego. Ainda não, mas a gente já vai ficar amigo já, espera aí. É muito bom, porque eu tive a oportunidade de fazer a formação na Sociedade Brasileira de PNL com o Gilberto Cury, um dos responsáveis por trazer a PNL no Brasil, e tem muita técnica, tem um universo, obviamente, mas tem uma que quem está assistindo a gente aqui já pode usar e ter resultados maravilhosos na forma como se comunica com as pessoas. É o que eles chamam de acompanhar e conduzir. Na PNL tem um negócio chamado rapport, que é me conectar com as pessoas, e tem gente que quer impor o seu ponto de vista, só quer falar o que importa para ele, não ouve o outro e assim por diante. Acompanhar e conduzir quando uma pessoa te traz um ponto de vista, a primeira coisa que você tem que fazer para acompanhar, que a gente chama como se fosse uma dança, é se esforçar para entender. É antes de querer esperar a pessoa calar a boca e já falar o que você tem em cima dela, é você se preparar para fazer mais perguntas. A pessoa fala e você faz mais perguntas, mostra interesse, mostra respeito. Ao entender a pessoa, digamos que tem 10 coisas que ela falou, 7 você concorda, 3 você discorda. Qual a mania da maior parte das pessoas? Começar a discordar. Então, o que a gente aprende no acompanhar e conduzir? Se eu ouvir 10 coisas, concordo com 7 e discordo de 3, começa falando das 7 que você concorda. Olha, dessas 7, você falou tem isso, concorda, que você está trazendo a pessoa para o teu terreno, está acompanhando. E quando você sentir que a gente está no terreno compartilhado, a gente vai para o conduzir, que é o quê? Agora tem essas 3 aqui que eu discordo. E não é discordar por discordar tudo, porque isso só gera desconexão desnecessária. É discordar para construir soluções. Eu construí um método para tornar isso acessível, que é o método 4C. Compreender, concordar, contrapor ou discordar, é só para virar C mesmo, contrapor fica mais fácil. E construir soluções, que é quando eu não quero ficar no impasse. Eu estou querendo trazer propostas, de te ouvir, rodar isso aí até a gente poder chegar no acordo possível, usando uma técnica consagrada chamada acompanhar e conduzir. O que você acha dessa, Zacarias? Sensacional. Qual é o papel do líder no engajamento? Que aí você fala 4 elos de engajamento.
Exatamente. O que acontece é o seguinte, óbvio que o líder tem 1001 funções. Se eu perguntar o que o líder tem que ser, vai vir uma lista que parece que o cara tem que usar a cueca por cima da calça e ser um super-homem para conseguir virar líder, né? Então, o que eu fiz? Eu busquei simplificar atitudes essenciais. Vamos cada um no zero, a gente vai batendo papo sobre cada um deles. O primeiro elo é o que a gente chama de envolvimento, baseado no que um grande autor e palestrante internacional fala, que não existe engajamento sem envolvimento. E o que significa isso na prática? Para cada elo tem um verbo. Para gerar envolvimento, a gente tem que aprender a fazer escuta ativa. Significa que existe uma diferença entre ouvir e escutar. Se o seu aparelho auditivo funciona, você ouve. Para escutar, além de ouvir, você tem que prestar atenção. Agora, a escuta do envolvimento é uma escuta que depois de eu prestar atenção e escutar, eu paro e faço perguntas para me certificar se aquilo que eu entendi era o que o outro queria dizer, garantindo que eu entendi e faço ele se sentir entendido. O que você acha desse primeiro elo para começar a história aí, Zacarias? Sensacional. Muito bom, né? Agora, tem que lembrar o seguinte, empresa não é terapia, para isso tem profissional especializado nesse negócio, é psicólogo, tem todo um terapeuta, tem toda uma galera boa para poder te acolher. Agora, não quero te interromper, só para... Claro, por favor. Como você falou empresa, não é só para funcionário que você dá, você dá treinamento para gestores, para diretores da empresa, porque eu acho que esses caras, principalmente esses caras, têm que estar atentos no que pode acontecer e como conduzir os seus funcionários, né? Não é só o pessoal lá de baixo que está em todos os níveis. Pode continuar. Com certeza. E não é só empresa, fique claro, hoje são 24 anos palestrando, né, Zacarias? Há muito tempo que estou fazendo isso, comecei bem novinho, e aí, assim, hoje eu atendo não só empresas, mas atendo órgãos públicos, né? Ministério da Agricultura, secretarias, prefeituras, enfim, atendo toda essa parte pública também. Fui oficial do Exército durante boa parte da minha carreira, né, tenho uma vivência no lado público. De outro lado, eu atendo também cooperativas, organizações sociais, escolas, eu atendo, enfim, onde tem gente reunida, precisando cumprir o objetivo, tem coisas que eu posso contribuir. Bom, a gente falou que o primeiro elo é envolver, escutar, muito bonito, mas na prática, como líder, eu preciso levar as pessoas para a ação. Aí que entra o nosso segundo elo, que é o comprometimento. Como é que eu transformo essa escuta em uma negociação? O verbo do comprometimento é negociar. E é uma coisa que muito líder às vezes tem uma resistência. Fala, peraí, eu pago o salário, eu contrato esse cara, e eu não posso só mandar ele fazer as coisas? Você não tem que nada, mas você pode prestar atenção que a imposição gera resistência, a negociação gera autonomia. Quando alguém te manda fazer uma coisa, te obriga a fazer uma coisa que você não acredita, você vai o quê? 200% com vontade ou meio volt? Agora, quando eu sou envolvido, entendo o porquê, o como, o que, tem uma negociação, eu trago uma dificuldade, você traz soluções, tudo tem direito, aumenta a chance de ter autonomia. Nosso segundo elo é ensinar o líder a negociar. Não é se vai fazer ou não vai fazer, mas é como será feito de uma forma possível. O que você acha desse, Zacarias? Quando você quando você dá treinamento, como você falou aí, vários órgãos, né, obrigatoriamente você entender o que é aquele órgão para saber qual é o tipo do trabalho e fazer uma adaptação. Pergunto, até que quero... o Dr. Jacó Valente, desembargador de São Paulo, acabou de mandar um abraço para a gente. Está dizendo ótima entrevista. O Dr. Jacó é um cara que também se envolve em tudo na área do tribunal, muita coisa interessante, é um cara que está sempre atento com a gente aqui. Então, isso que eu queria te perguntar. Quando você pega várias situações de várias empresas que são culturas diferentes, você é obrigado a fazer uma adaptação no treinamento ou não? Absolutamente, Zacarias. Esse é um ponto interessante. A pessoa me procura e fala, eu preciso desenvolver meus líderes aqui, porque está tendo problema no engajamento ou na cultura, ou a gente vai ter um grande evento. A gente não pode, hoje no século XXI, trabalhar com um treinamento de prateleira, que é igual para todo mundo, porque não vai funcionar. É para isso que, logo antes do treinamento, a gente tem aquilo que o pessoal gosta de usar a palavra gringa, né, para ficar bonito, é o briefing, nada mais é que uma reunião, que é sentar com o meu contratante antes, lembra que a palestra transformadora é aquela que eu entendo a mensagem, e além de entender a mensagem, eu vou entender o público, eu vou entender o contexto, que desafios eles estão enfrentando, que treinamentos que eles já tiveram, que objeções eles têm àquilo que a gente traz. A gente tem toda uma série de questões que a gente faz com quem está nos contratando, porque na hora que eu chego no público e tem aquela palestra de 1 hora, aquele treinamento de 4 horas, aquele momento eu consegui ser cirúrgico e mais, não causar aquela sensação de quem é esse cara vindo falar da minha empresa aqui? Ele nem trabalha aqui, como é que...
É muito pelo contrário. Eu vou trazendo exemplos, situações, roteiros, problemas que eles enfrentam, uso de metodologias ativas na educação, que é para quê? Que é para eles trazerem os desafios e encontrarem as soluções por meio do que a gente vai conversando juntos, porque aí é a parte mais legal de uma boa educação corporativa. Lee Schumann, um grande mestre de Stanford, dizia: quando você entende de fato a educação, você percebe que aprender requer falar, ensinar requer escutar. Ué, como assim? Eu passei a vida inteira fazendo o contrário, sentado escutando para me ensinarem? Ruim, aprende muito menos. Quando eu falo sobre algo e eu começo a discutir, trazer outros pontos de vista, debater usando a famosa dialética, tese, antítese, vou discutindo e tal, mediado por um treinador, eu começo a construir meu próprio conhecimento. Aprender requer falar, ensinar requer saber escutar e fazer as pessoas se escutarem umas às outras. Assim elas chegam às conclusões delas através do nosso método. Legal, não é? Caramba, eu ia te perguntar um negócio relacionado a isso. Por exemplo, quando você vai dar o treinamento para uma empresa que tem os gestores, realmente você já pegou com muito problema de vaidade, porque nem você falou, quem é esse cara que está chegando aqui? Mas, a gente sabe. E outra, em PNL, em programação neurolinguística, explica. Enxergar o óbvio. E, às vezes, o óbvio, quem enxerga é o cara que está fora da empresa. Principalmente o cara que é um treinador, que é um cara que tecnicamente consegue juntar as peças, que dentro da empresa o cara não enxerga. Entendeu? Então, eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Claro, com certeza. Vaidades existem em qualquer lugar, e vai ser isso até quando eu vou dar aula para uma escola e tem os adolescentes falando: quem é esse tio aí, esse careca, vindo falar groselha na minha orelha aqui, né? E aí tem uma coisa muito legal do estilo de palestra que eu faço também, Zacarias. Você viu pelo meu jeitão? Eu digo que o meu jeito é ser um artista, cientista, perguntista. O que significa isso? Eu sou um japonês baiano, né? Meu pai é japonês, minha mãe é baiana e tal, e você viu que eu estava eu queria falar japonês, eu queria falar sobre aquilo. Mas vamos lá. Vai falando. Aí eu tô falando que assim, ser um artista ajuda no quê? O lúdico, o divertido, ele ajuda a pedir permissão para as pessoas. O meu lado baiano, de chegar, de brincar, de mexer, de comover, faz com que as pessoas deem permissão para a gente tocar em assuntos desafiadores, porque elas gostam e estão se sentindo bem com aquilo que está acontecendo, por mais que estejam sendo provocadas. O cientista, eu digo que é porque, quando a gente conduz um treinamento corporativo, uma organização, a gente não pode se basear no Instituto TDS Pesquisas. Conhece o Instituto TDS Pesquisas? Tirei do Subaco Pesquisas, né? O cara tira, sei lá, da onde as ideias dele. E aí, para fechar, é uma coisa importante ser um perguntista, é que ao invés de eu ficar aqui descendo regra na galera, dizendo tem que ser assim, tem que ser assado como um guru, não, eu faço perguntas. Perguntas que fazem com que eles mesmos pensem, trago ideias, trago soluções, trago propostas, mas que eles veem o quanto isso funciona ou não para eles. Assim, a gente desarma esse ego da galera ao trazer os nossos elos de engajamento, né? A gente já tem dois, tem o terceiro e o quarto elo. A gente pode falar um pouquinho sobre eles? O que você acha? Vamos lá. Legal. Vamos lá. Eu escutei o cara, eu negociei com o cara nos dois primeiros elos, certo? E o líder fala, bom, agora ele vai falar. E quando a gente escuta, negocia, o cara não cumpre o que foi combinado. E tem líder que faz o quê? Alopra, né? Mata, manda embora, sei lá. O nosso terceiro era para mostrar para o líder que tem uma etapa importante que não pode ser queimada, que é o desenvolvimento. E nisso você nadou de braçada ao longo da tua carreira. Que é perceber que desenvolver tem um verbo que é encorajar, que é fazer a pessoa conseguir superar os obstáculos entre combinar e conseguir cumprir. Mas como assim? Eu tenho que encorajar o cara. Cara, lembra que você mesmo promete coisas para você e não cumpre, chama promessa de ano novo. Quem nunca fez, não é mesmo? Falar as coisas e não cumprir é o fim da picada também. Isso também é uma coisa... E aí, o que o líder tem que fazer? Entender que tem dois obstáculos principais entre combinar e não cumprir. Vontades e capacidades. Vontade não só dele, mas das pessoas ao redor dele, prioridades que ele precisa ter, o líder precisa orientar essas vontades. E capacidade é treinar, é desenvolver as pessoas. Fechando nossos elos, para a gente poder avançar para outros assuntos, o quarto e último é, escutei, negociei, encorajei, o que mais tem que fazer com esse cara? Com esse cara nada. Mas tem que lembrar que estrelas sozinhas não fazem uma constelação. Ou seja, eu tenho vários caras... Uma andorinha não faz verão. Uma andorinha não faz verão. Eu tenho vários talentos e limitações que eu tenho que fazer funcionar juntos, né, Zacarias? Esse é o desafio. Quando a gente fala nos 4 L's de engajamento, que você já fez, você já comentou que tem o envolvimento, comprometimento, encorajamento e pertencimento. Isso. O que você quis dizer com isso? Me explica para mim. O pessoal entender, o pertencimento, o encorajamento, o comprometimento. Legal. Bom, o comprometimento você tinha já falado, que é uma Sim. coisa que eu não enxergo na maioria das empresas que a gente vai hoje, eu não enxergo o comprometimento. Não. Os caras não. Mas talvez
talvez seja erro de gestão, que também não tem o comprometimento, não explica como é que tem que ser, o cara acha que fazer só aquilo especificamente. Então, eu quero que você bata bem nessa tecla aí. Claro, com certeza. Esses erros, eles são sequenciais, né, para fins didáticos, mas vão acontecendo ao mesmo tempo na empresa. Eu escuto, eu negocio, eu treino, tal. Agora, cara, mas uma coisa que o líder não pode falhar é nesse ponto de entender que ele tem que fazer os talentos do time funcionar, né? Orquestrar, que a gente chama, que é o verbo do pertencimento. O que significa isso? O ponto é o seguinte: quando a gente fala de talentos, evitar o efeito Pelé no gol. Você sabe, né, Zacarias, que o Pelé jogou no gol uma fase da carreira dele. Qual que é o problema disso? É que até que ele era bom. E agora imagina se esse cara começa no gol, fica no gol e passa a carreira inteira no gol porque ninguém deu chance para ele em outras posições. O mundo ia perder seu melhor artilheiro para ter um jogador, um goleiro que até que era bom. E eu pergunto para os líderes, será que tem Pelé jogando no gol do seu time? De fato, quantos Pelés estão mal colocados, a pessoa certa no lugar errado. O líder tem que ficar atento a isso. Outro ponto que o líder tem que ficar atento para gerar esse pertencimento, esse comprometimento, é com as limitações. As pessoas têm seus desafios, suas limitações, e geram conflitos disso na empresa. O líder que não faz as pessoas mediarem esse conflito, faz com que comece a ter as rixas, as panelinhas. Quantas vezes já teve que lidar com isso no dia a dia, nos seus tempos de gestão, Zacarias? Gente muito boa, mas que fica fazendo panelinha, diz que me diz, e perde energia que podia estar trabalhando, brigando contra o próprio colega de trabalho. Isso acontece ou não? Vamos falar um pouco do que é o Ikigai. Conclua sua carreira com um propósito. Inspire, planeje e realize. O que você quer dizer? O que é o Ikigai, na realidade, que você usa? Ikigai é uma palavra japonesa muito importante que significa pastel de flango. Não, brincadeira. Só Ikigai é a junção de dois conceitos. Eu pensei, quando eu vi Ikigai, eu falei, mas será que ele tem porque seu olho é puxado, você tem isso? Meu pai é japonês e minha mãe é baiana, olha só, isso aqui dá um Egito, né? Ficou bom. Olha só, o Ikigai é assim, Ikigai valer a pena, né? Então, Ikigai é o conjunto das coisas que fazem seu esforço, seu trabalho, a sua vida valer a pena. E não sou eu que digo, não é você quem diz para as pessoas o que vai fazer valer a pena. São as experiências da própria pessoa. Quando a gente ajuda as pessoas a se conectarem no seu Ikigai no trabalho, elas encontrarem no meio de um trabalho que tem dificuldades, desafios, problemas, quais são as coisas que fazem valer a pena, que ele gosta de fazer, que ele quer fazer cada vez melhor, que ele sente contribuir com as pessoas ao seu redor e, acima de tudo, que ele pode ser remunerado, ter os recursos para poder viver, né, desse trabalho. Então, é conseguir encontrar uma função social que faça sentido para você no dia a dia do trabalho. E foi a primeira palestra profissional que eu construí, foi justamente para ajudar as pessoas a entenderem esse Ikigai e buscarem encontrar esse Ikigai não só na vida, no hobby, na curtição, mas também na sua profissão, né? Quando você termina uma palestra, que são várias pessoas, e cada um de um certo nível, cada um com uma cultura diferente e tal, chega alguém para você e fala, professor, caramba, eu não falava com meu filho, não abraçava com ele, não abraçava. Eu cheguei a ver muito isso na minha época, que eram profissionais que a gente contratava e também tinham que fazer adaptações e tal, e aquela coisa que vinha daquela cultura, o que atrapalhava, na realidade, na questão da empresa, que era naquela época, hoje eu já não diria mais isso, nas multinacionais. Naquela época, o cara tinha estabilidade dentro de uma multinacional. Hoje já não, mais. Então, era isso que atrapalhava, às vezes, o desenvolvimento profissional do cara. Lá eu fiz 2 faculdades, que eles pagaram. Olha que maravilhoso. Para você ver como é que eram as coisas. Então, assim, o que quer dizer? Isso que eu enxergava, o cara entrava na zona de conforto, vamos dizer assim. E o que as suas palestras, o que você chegou a ouvir, enxergar em algumas das suas palestras que te chamou a atenção? Essa é a questão fabulosa das palestras, Zacarias, que eu digo que minha missão agora, de verdade, é cada vez receber menos parabéns e mais obrigado. Como assim? Quando o palestrante ele faz uma palestra em que ele aparece pra caramba e fala da história dele, você conhece esse cara, né? Que conta que ele fez, que ele aconteceu e não sei o quê, gera às vezes uma admiração no público, acaba o público fala, meus parabéns, você é demais, tá falando que o palestrante é top.
Eu quero cada vez menos parabéns e cada vez mais muito obrigado. Que o muito obrigado diz que eu fiz o cara se sentir top. A pessoa da plateia sentir que tem que fazer uma mudança, uma transformação. Isso é uma coisa que eu ouço com muita frequência. Assim, mais do que ouvir, acaba a palestra, a pessoa vai lá no Instagram, né, segue, vai fazer lá os depoimentos, comentar, fala, Rafa, eu percebi que eu falava de um jeito que me prejudica, agora eu decidi que eu vou fazer de tal jeito. Eu percebi uma coisa que eu adoro ouvir. Eu vim aqui porque a empresa mandou, eu tinha que fazer esse treinamento, mas eu percebi que muito mais do que um treinamento para o meu trabalho, para meu funcionário público ali, que ele teve que ir, não sei o quê, isso me ajudou a entender coisas sobre a vida, que nem você disse. Eu fazia um tempo que eu não falava com meu pai, eu tinha problema para falar com a minha esposa, era um desafio com o meu namorado, meu filho, porque no fundo, quando a gente ensina as pessoas a se comunicarem melhor, o ser humano é integral. Ele aprende não só a resolver as tretas do dia a dia do trabalho, mas como é que ele lida com os conflitos e com as dores, com as dificuldades do dia a dia deles, né? Isso que é um prazer imenso de trabalhar. Quando eu me tornei palestrante profissional, Zacarias, uma das coisas que eu falava com meu amigo que me ajudou nessa jornada, Marcelo de Elias, é falar, cara, é sério que ainda pagam a gente para fazer isso? Você se diverte, fala, o pessoal adora, transforma e ainda ganha dinheiro, que delícia, adorei. Não, mas não é, mas na realidade você fala, você faz isso porque você transforma as pessoas, você é vocacionado e faz o que gosta, e o que é bom. Eu também enxergo assim, no trabalho você tem que saber fazer o que você gosta. Eu costumo dizer o seguinte, o cara que faz o que gosta, ele vai fazer bem e ele não trabalha. Eu enxergo mais ou menos assim, não sei se é assim que você entende. Essa questão de aparecer do cara, tal, eu sempre pensei dessa maneira também. Quando você ia fazer alguma coisa, tem que comprometer. Você tem que aparecer para falar quem você é, na realidade, mas o que você é o que você vai transformar. Aí o cara se sente e fala, pô, olha que preciso, eu estar do lado de um cara desse, que está mostrando quem eu sou, o que eu devo de fazer, ele está dividindo comigo a questão profissional, como lidar com a empresa, com meus funcionários, com gestão, como é que eu faço. Isso é sensacional. Então, Isso a gente fala fabuloso, viu, Zacarias? Porque a gente fala muito sobre comprometimento e é uma lógica meio invertida recentemente, né? A gente vem de gerações em que eu trabalhava, conquistava competências para ir fazer por merecer um cargo para o qual eu já atuava, né? Isso é interessante. As pessoas querem o contrário agora. Eu quero ganhar uma promoção, quero ganhar um salário para aí eu decidir trabalhar, quem sabe? Isso não faz sentido. Eu preciso demonstrar essa boa vontade de onde nasce. Realmente é dessa devoção. É quando eu entendo que além de fazer o que eu amo, que é muito importante, eu aprender a amar o que eu faço. E amar não é só gostar. Amar é eu me dedicar, eu estar disposto a me sacrificar, eu estar disposto a me aprimorar. É claro que eu falo brincando que é um prazer, né? Nossa, me pagam por isso, mas eu estudo que nem um doido. São 20 porrada anos, indo para cima e para baixo. Você pega a minha semana anterior aqui, um dia eu estava em Rio Verde, Goiás, eu saí de São Paulo, né, que é onde eu resido, fui para Rio Verde, Goiás, de lá eu fui para Maravilha, de Maravilha para Campinas, de Campinas para a Feira do Empreendedor do Sebrae, tudo numa semana, ainda tendo filho, esposa e tal. Tem uma devoção, tem coisas que, óbvio, a gente tem que se entregar, né, para conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, é encontrar uma coisa pela qual valha a pena a gente se esforçar tanto assim e enfrentar esses desafios, não é mesmo? Hoje, tem muitas pessoas igual a você. Não digo que seja o mesmo método, a mesma forma, porque cada um tem um jeito que é um jeito especial. Então, nós temos até mulheres que são treinadoras, temos homens, sabe? E cada um numa área. Bom, o difícil deve ser quando se junta essa turma, né? Aí dá medo, né? Aí fala pra caramba, não acaba nunca. Sai até fogo. Então, assim, você imagina, e as empresas, eu acho que isso aí tem que ser uma questão constante dentro das empresas de treinamento para deixar os caras sempre ativos, inspirados, e eu acho que até motiva o funcionário quando tem esse tipo de coisa. Agora, quando você fala que é o desafio de Sísifo, né? Tinha o mito, né, de que tinha que empurrar a pedra ladeira acima, e é isso. Se você não empurrar a pedra ladeira acima, se você não estiver desenvolvendo as pessoas, você soltar, ela roda a ladeira abaixo, né? Então, por isso que sempre tem espaço para treinadores, para desenvolvedores, e aquela questão que a gente falou lá atrás de ter medo da concorrência no mercado de palestras, isso é uma grande burrice. Primeiro, porque você não tem agenda para atender a todo mundo, né? Por ano, uma métrica aí de que tem mais de 300 mil palestras sendo realizadas por ano, na minha agenda não cabe nem 300 no ano, só se eu pensar os dias da semana não vai caber. Eu tô para te entrevistar, eu era para te entrevistar presencial. Você não tinha agenda, eu também não tinha. Aí tinha que caber. Uma hora, em algum momento, a gente vai fazer um podcast sentado. Isso dá para fazer, precisamos marcar
Quero muito. Não, dá para fazer. Eu até vi um podcast seu esses dias aqui, eu estava vendo, e eu acho que é importante. Bom, aquela coisa, né? Olho no olho, pessoalmente, o jogo muda. Completamente. E eu acho o seguinte também, essa questão dos treinadores que eu estava falando, são pessoas que têm uma certa habilidade, são diferentes, não vieram por acaso, sabe? Eu não sei se você acredita, mas tem uma questão espiritual nessa jogada para poder lidar com pessoas com culturas diferentes, que têm reações diferentes, que tiveram educação diferente. Então, e você transformar essas pessoas, isso não é para qualquer um. Eu queria te perguntar o seguinte, você inspira, como inspirar e desenvolver a sua equipe? Você fala muito nisso também. Sim. Quando eu falo sobre inspirar e desenvolver, é o seguinte, Zacarias, nos anos 90, ficou muito popular a figura do palestrante motivacional, que era o cara que vinha e falava umas palavras bonitas, a gente ria pra caramba, depois chorava, e não sei o quê. Aí chegava segunda-feira, voltava tudo ao normal, a mesma coisa, entendeu? Por quê? É legal, é pra caramba como um espetáculo, como uma recreação, um entretenimento. Quando eu falo de inspirar e desenvolver, é um passo além. É lógico que toda a arte vai se aprimorando, vai se desenvolvendo, e a das palestras não é diferente, ela também cresceu. Ela cresceu em que sentido? Eu preciso, sim, criar uma experiência lúdica, divertida? Preciso. Mas eu preciso inspirar as pessoas para uma ação específica. O contratante quer que as pessoas mudem um comportamento, uma atitude, e eu preciso desenvolvê-las. Olha que bonito. A gente falou de envolvimento, né, nos elos lá. Envolver é acolher ao escutar. Desenvolvimento é desenvolver, tirar o que envolve. É assim que uma semente brota, assim que uma pessoa cresce. O que é desenvolver alguém? É criar as provocações, é criar as competências para que a pessoa tenha capacidade para abraçar aquela ação que ela foi inspirada a tomar. Então, um palestrante profissional, diferente de um amador que vai lá ter um papo qualquer com as pessoas, ele é alguém que se capacita para, ao mesmo tempo, inspirar e preparar as pessoas para mudarem seus comportamentos. Esse sempre foi a tua vontade ou isso apareceu de repente? Isso tem muito a ver com a questão da vocação que vai se construindo ao longo da vida. Eu fiz tanta coisa ao longo da vida. Você acha que vocação e perfil andam juntos, não? Andam bastante. Aristóteles falava, né? Onde seus talentos encontram a necessidade do mundo, aí está a sua vocação. E talentos, fique claro, não vão cair somente do céu em você. Você tem os dons que vêm na sua vida, tem uma voz, tem uma família, tem uma série de coisas, mas talento vem daquela moeda romana que ela era lapidada com muito carinho e por isso ela era muito mais valiosa. Então, quando você pega esses dons e lapida ao longo de décadas, no meu caso, por exemplo, isso vai virando um talento, como você fez na comunicação, estudou, trabalhou e tudo, né? O que a gente vê no fim das contas em relação a desenvolver as pessoas e tudo que tem direito? A gente tem que, ao mesmo tempo, estudar, lapidar e estar voltado para a necessidade que as pessoas têm na vida delas, né, Zacarias? Eu acho que eu vou te fazer a última pergunta agora, depois nós vamos para uma última e Opa, nós que encerrar por causa É uma pena por causa da grade da televisão, mas a gente, num podcast, a gente pode arrebentar em algum momento. Como líderes e gestores podem promover uma cultura de comunicação assertiva dentro das suas equipes ou organizações? Antes de mais nada, sendo exemplo, né? Aquela história, o pessoal fala que a palavra convence, o exemplo arrasta. Eu gosto de uma outra mais forte ainda, que é, daqui as suas atitudes falam tão alto que eu nem consigo escutar as suas palavras. Se eu quero ter uma equipe que tenha uma comunicação mais assertiva, eu, como líder, antes de mais nada, preciso buscar desenvolver a minha assertividade. Porque o meu exemplo de como eu trato as pessoas ensina como elas devem tratar umas às outras. É lógico que isso não basta, é condição necessária, mas não é suficiente. Depois de ser um exemplo, eu preciso estabelecer as regras e as formas como as pessoas podem ou não podem se tratar. E quem faz do jeito que a gente acredita, eu reconhecer, celebrar, e aqueles que pisam fora da faixa, chamar no particular, orientar, dar a chance da pessoa se corrigir, uma, duas, o número de vezes que eu achar coerente de acordo com o talento e entrega da pessoa, mas saber que às vezes aquela erva daninha, aquela maçã podre, ela por mais talentosa e capaz de outras coisas que ela é, se ela depois de muitas chances não se ajusta ao time, está na hora de desligá-la, porque eu preciso ter um time coeso, não posso sacrificar o rebanho inteiro por conta de uma ovelha ali que destoa, né? Então, esses são alguns dos cuidados que o líder precisa ter, se ele quer, isso para desenvolver qualquer característica, e a comunicação assertiva é uma delas. Ô, Rafael, você já foi chamado, quando você foi trabalhar, foi dar treinamento em alguma empresa, ou foi dar uma consultoria, algum gestor, bem acima,
chegou a falar para você assim, ó, você como técnico que está fora, mas tem uma certa habilidade, você enxergou alguma coisa errada que eu tenho que resolver? Tem algum funcionário que tem problema que não tem jeito ou que ele não entendeu? Já chegou nesse ponto, não? A gente treinar, e a pessoa não mudar o comportamento. Não mudar, essa é uma parte dura, né? Que o líder ele precisa estar muito consciente disso. Tem um dos autores que fala que você tem que estar ligado ao modelo treina, troca. O que é treina, troca? Você, obviamente, integra as pessoas, isso não é treinamento nesse sentido. É quando a pessoa faz uma coisa que vai muito fora dos valores, dos procedimentos da empresa, o treinar é orientar a pessoa, escutar a pessoa do porquê que ela fez como ela fez, negociar, orientar e combinar. Numa nova reunião, você conversar com ela se ela mudou ou não mudou. Se de 10 coisas você combinou, ela pode cumprir 8 delas, entende? Celebrar as 8 que ela acertou e entender quais são essas 2, continuar nessa evolução. Agora, se combina 10 coisas, ela mudou 1, 2, será que ela está realmente a pessoa mais adequada para essa função? E aí, se a gente faz 1, 2 rodadas como essa, e vai vendo que a pessoa não se corrige, a gente pode entrar naquilo que eu tenho colaborado com os líderes, falando que é o que a gente chama de demissão generosa. Como assim demissão generosa? Generosa com os clientes, que não vão ter esse profissional meia-boca, né, atendendo eles, generosa com os colegas, que não vão ter essa âncora atrapalhando, generoso com o próprio líder, com a empresa, mas por incrível que pareça, pode, se for feito com responsabilidade, ser generoso com a pessoa que está no lugar errado e terá sofrimento na vida dela e nas pessoas ao redor dela. Quando eu desligo essa pessoa, dou a rescisão, dou a chance dela tentar de novo, eu dou a chance dela aprender, seja em outra empresa ou em outros afazeres que façam mais sentido para ela do que ficar aqui escravizada pelo recurso, pelo dinheiro que eu sou capaz de oferecer. Ela fazer exatamente o que ela gosta, né? O que ela é boa para fazer, que faça bem para as pessoas e para ela mesma. Eu não quero romantizar, não quer dizer que vai ser fácil, mas às vezes é necessário que a pessoa tenha esse passo para poder ir para o lugar dela, entende? Exatamente, eu sei, é assim que funciona mesmo, né? Você está certíssimo. Eu vou te fazer a última pergunta e eu vou ter que encerrar literalmente. Eu também queria saber se em todas as suas palestras, ou todos os seus... o pessoal fala podcast, mas não é mais podcast, né? Porque podcast é só áudio, né? Por isso que eu mudei para videocast, porque podcast eu já fazia na TV Record, na Rádio Record, há 12 anos atrás. A gente entrevistava a cara na Rádio Record, colocava num portal de notícia, que era o Telehistória, depois virou Cartão de Visita, que já está 12 anos, que nós fomos os primeiros a entrar na home do R7, e que ficava lá a entrevista do cara, com uma foto dele no estúdio e com o áudio gravado no portal. E a gente já fazia isso. Mas quando você entra com toda essa energia, sempre, não. Olha, você faz pergunta se eu acordo assim, eu falo, para desespero da minha esposa, sim. Eu sou uma pessoa bem-humorada desde cedo. E eu sei que é irritante, porque tu desliga, maldito. Parece aquele motor 2 tempos, sabe? Que se eu fizer rodar em baixa rotação, eu desligo, eu durmo, né? Então, assim... Sim, isso tem a ver com o meu jeito de ser. É lógico que a gente modula também, né? Não dá para ser solar desse jeito o tempo todo, com todas as pessoas. Mas eu entendo também que é um papel social que a gente cumpre, Zacarias, de um mundo com tanto sofrimento, com tanto desafio, a gente ser essa energia, ser essa pessoa que mexe, que move e comove aqueles que estão ao nosso redor. Então, você pode perguntar para quem está no meu time, eu estava reunido agora há pouco lá com o pessoal da minha equipe mesmo, essa energia o tempo todo aqui, no jeito de lidar com as pessoas, né, eu busco, lógico que tem dias de alto, baixo, felicidade, tristeza, isso é natural e a gente tem que saber tratar. Mas a maior parte do tempo o que você está vendo eu o tempo todo, na padaria, no banheiro, no surfando, mesmo que a gente não seja assim, é importante vender a simpatia, que as pessoas sintam segurança e falam, pô, mas esse cara está com energia, eu preciso prestar mais atenção nele. Bom, eu estou aqui com o Rafael Takei, falei várias coisas dele no início aqui, ele é palestrante internacional, especialista em gestão de propósito. Rafael, eu queria fazer a última pergunta e claro. Eu quero dizer que o Grupo Tati agradece o teu conteúdo. Estamos retransmitindo o Tati, estará hospedado no Cartão de Visita News R7, no TH+, e mais 20 e poucos portais de notícias. E no YouTube, no Cartão de Visita News. Para quem que o Rafael Takei entrega o cartão de visita? Eu entrego meu cartão de visita à minha Bachan, a minha avó, que teve um papel muito importante na minha vida, Bachan é avó em japonês, porque ela fez da minha vida o propósito dela. E muito cedo, ela me pegou no colo assim e falou, a partir de hoje na minha vida tem 2 propósitos, Deus e esse menino.
mais de 30 anos, ela fez da minha vida o propósito dela, então não houve meta, objetivo, resultado que não fosse minha obrigação cumprir uma situação como essa. A minha Batian, ela se despediu de nós no dia 28 de maio de 2024, há poucos meses atrás, e lógico, apesar de toda a saudade e tristeza que uma despedida traz, eu pude viver uma vida em plenitude, 95 anos de uma vida que fez sentido não só para ela, mas para todos os que a rodeavam. Ela foi um exemplo de alguém que sabe fazer a vida valer a pena. E você que treina pessoas, que eleva a autoestima, você, como é que eu diria, equilibra o ego, isso te faz chorar? Muito. Até queria ser responsável por falar que eu tenho essa energia a maior parte do tempo para pessoas que estão assistindo a gente que de repente estão passando por transtornos, como depressão, ansiedade e tudo mais. Eu passei por uma fase de depressão na minha vida. Felicidade, alegria não é o tempo todo mesmo. E se você está passando por uma situação como essa, a coisa mais responsável que eu posso dizer para você é procure ajuda. Procure ajuda no seu círculo, ao seu redor, mas se ao seu redor você não tiver o suficiente, procure profissionais. Se você vê essa alegria, essa energia hoje, é porque um dia eu tive o suporte da minha esposa, da minha família, para ir buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, atividades físicas, todo um arcabouço para conseguir superar uma depressão, e que era uma questão fisiológica, não tinha nada de errado na minha vida, mas era questões de neurotransmissores, e veja como pode ser a sua vida também, se você buscar cuidar e ter gente profissional e responsável para te ajudar. Para você ter mais espaço para emoções positivas, não ignore. Aprenda a lidar com as emoções negativas, desafiadoras, como raiva, tristeza e todas que acompanham essa nossa aquarela de emoções, para você ter mais espaço para viver melhor e fazer sua vida valer a pena também. Rafael, sou sinestésico, então sinta-se abraçado. E essa voz de locutor aí, para quem é auditivo, está te ouvindo com uma certa responsabilidade. Tá? E outra coisa, para quem é visual, né? Tá olhando esse cara que tem essa cara de japonês e sem cabelo. Você quer mais o quê? Não tem quem não pare para assistir, tá? Muito obrigado aí pela... que delícia. Obrigado pela oportunidade aqui, Zacarias. Eu que agradeço e parabéns pela sua alegria. É coração o tempo todo aqui, é uma delícia. Eu tô gostando de ver. Tchau, querido. Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser DigiMais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco DigiMais, um banco Informação para de todos. qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.